Quer riquezas, fartura, uma vida boa? Deixa like. Marcelo, Oi. puxa o teu aí. Eu vou dar uma puxada aqui. Vou puxar, Isso, não vai puxar mais. Ih, Isso, Marcelo. No meio da gravação, podcast não. Vou dar uma boladinha aqui, ó. Você que fuma maconha, você vai morrer. Porra, não dá pra tu esperar. Depois fala Calma, merda, calma. a gente tem que ficar cortando tudo. Caralho, me traz uma bomba pro podcast, é foda, né? Vou aqui, ó. E pegando aqui, eu tinha um outro exemplo, né? Pegando o tema aqui do podcast, na verdade, bem especial aqui pro Miguel, que é Blade Runner. Xiii. Olha aí, porque é bem diferente do livro, mudou um monte de coisa, eu acho que é melhor no filme. Tá, dito isso, eu faço uma pergunta pra todos aqui. Alguém leu o livro original? Não. Eu li. Eu li o livro original na mesma leva do 1984. Caraca, hein? Que isso, Olha só. cara? 2 leitores vorazes aqui, ó. Caralho. Temos cultura aqui pro podcast, temos cultura. Mas eu lembro bem pouca coisa dele, tá? Eu lembro que tem o mesmo protagonista, ele é um detetive e tudo mais. Eu não sei se ele é um caçador específico lá de Android, mas os replicantes no livro eu lembro que são bem abaixo do que é no filme. E essa é a principal diferença. Que no ali. Como assim abaixo? Eles são tipo anões? Acertou, miserável. Não abaixo de... Não, eu digo de desenvolvimento mesmo, assim, que eles é mais uma trupe ali de vilão e ele vai atrás, é mais um serviço, mas não tem todo aquele desenvolvimento, aquela relação de pai e filho, né, da criatura com o criador que tem no filme, sabe? Isso aí não tem nada no livro, sabe? Não tem aquela metáfora. É que é muito diferente, né? O livro, ele tem a parada de acontecer logo depois de uma grande guerra nuclear, ou qualquer coisa do gênero, tá? Posso estar falando bobagem, que faz tempo também que eu li isso, mas é depois de uma grande guerra nuclear. Então ele tem aquele lance, que é daí que é derivado o título do livro, né? Que é androides sonham com ovelhas, eu não sei como é que é a tradução, ovelhas elétricas? Androides sonham com ovelhas elétricas. Elétricas? Tem que terminar assim, elétricas? Porque tem interrogação. Elétricas? Então ele tem essa parada de que é um mundo onde, enfim, os animais já não existem mais praticamente, né? As pessoas costumam ter as suas versões elétricas, robotizadas, os seus androides, né? Isso. E por isso que as pessoas valorizam muito os animais de verdade, né? Como se fosse um símbolo de riqueza, assim, como se fosse, sei lá, um carro importado, vai. E aí o Deckard, tipo, esses termos Blade Runner e replicante também não tem no livro, né? Então ele é um caçador de recompensas que quer voltar a ter, ele já teve, né? Tem a parada que ele tinha algumas ovelhas de verdade, mas agora ele só tem uma ovelha elétrica, que fica lá na casa dele, no terraço, né? E essa é uma grande plot, né, no livro. Eu lembro que é bem isso, que ele tá tipo, droga, não tem dinheiro pra comprar um animal vivo, né? Que aí tem uns vizinhos, tem uma parada assim. Nossa, isso é mal mencionado no filme, né? Eles comentam, os animais morreram há tanto tempo, isso são replicantes, aí o cara fala, real? Óbvio que não, e tal. Dando a entender que os animais foram extintos, né? Mas é só pra criação de mundo. Isso não é relevante na história. No livro isso é super relevante, né? E, inclusive ele só vai embarcar na missão de caçar a galera porque ele quer ter, de novo, ele quer ter condições de ter um animal, né? Que ele não tem, agora ele só tem a ovelha elétrica dele. Mas realmente a maior diferença que tem do livro pro filme é que no livro não existe esse lance dos androides ali, dos replicantes, começarem a desenvolver algum tipo de sentimento, né? É exatamente o contrário, assim, os androides, eles não têm nenhum tipo de sentimento, eles não têm nenhum tipo de simpatia. Lá o coisa do Roy Batty com o criador lá com o Tyrell, isso aí é zero, sabe? Então... Nossa, então, tipo, estamos falando que o livro é muito abaixo do filme mesmo, né? Não sei se é muito abaixo, mas é diferente, né? É uma proposta bem diferente, assim, sabe? Não é tão marcante. É que o livro, ele tem um lance... Eu acho que, assim, eu entendo que o filme, ele tem muito um sentimento de humanização, de sentimento, sabe? E o livro, pra mim, ele é muito mais uma parada sobre empatia. Porque ele tem o lance que, tipo assim, sei lá, eles passam por várias coisas ali. O Deckard, ele tem contato com esses androides e tudo mais. Mas, no fim das contas, os seres humanos tratam os androides, as ovelhas elétricas, o que quer que seja, como lixo, entendeu? Passa o tempo e eles não valorizam nada daquilo ali e tal, porque eles não têm as emoções e tudo mais. Então eu acho que é uma proposta diferente, tá ligado? Eu não lembro muito bem do final desse livro. Tu lembra, Marcelo? Eu sei que no livro não tem nada a ver com esse lance do Deckard ser um replicante, né? Ele é um policial e ponto, né? Não tem nada. A Rachel é bem diferente. Ele é um caçador de recompensa, né? Ele é um caçador de recompensa, exato. Mas tem essa coisa de 6 replicantes fugiram, alguma coisa assim, você tem que ir atrás dele. Isso tem. Mas eu acho que aí a questão do Blade Runner no filme, que aí tem a diferença, ele
eles conseguem trazer essa coisa da humanização mesmo dos replicantes, a gente sentir muita empatia por eles e dessa questão do Deckard realmente dele ser replicante ou não, sabe? E pelo que eu tô entendendo, o livro do Philip K. Dick aí é interessante, tem uma boa criação de mundo e tal, até porque é bem inovador, né, nesse lance de androides, escrever sobre ficção científica, mas pode ser que não entre nos melhores livros de ficção científica da história. Já Blade Runner, quero saber se o Gustavo concorda, é o melhor filme de ficção científica de todos os tempos. Brabo. Ô, louco. Certamente que sim. Cara, eu sou fãzaço, assim, de Blade Runner. Eu acho que é um baita filme. Gostei da continuação, no caso. Então não sou contra todas. Mas eu acho que tem essas diferenças mesmo do livro pro filme. Eu acho que o universo criado, ele aproveita alguns pontos, assim, do livro que eu acho que são bem interessantes, essa caçada. Mas eu acho que visualmente, assim, o filme, né, ele consegue apresentar uma coisa muito palpável, assim, né? Eles realmente criaram aqueles cenários. Então, eu acho que a qualidade do filme, ela não se perdeu até hoje. Então, é um baita de uma conquista, né? Porque o filme foi, acho que é de 82, né? Isso. Então, eu acho que é um baita filme, assim. E até hoje eles estão tentando reescrever o filme, né? O Ridley Scott não concorda com Harrison Ford se ele é ou não replicante e tal. Mas eu acho que eles fizeram boas escolhas, assim. Mesmo sendo uma adaptação que foi adaptada várias vezes, né? Acho que tem 7 versões o filme. Então, eu acho que eles souberam fazer algumas escolhas boas pro filme, mas também deixaram outras coisas que são muito legais do livro, né? Tem o lance da caixa de emoções no livro, em que os humanos, eles escolhem, assim, né? Quais emoções eles vão sentir e tudo mais. Então tem uma questão ali no livro que é, será que os humanos viraram androides, né? Perderam a sua humanidade e tudo mais? E deve ser complexo, assim, você adaptar um livro desses. E eu acho que eles fizeram isso muito bem, principalmente apostando no visual e apostando nessa parada dos androides serem humanizados, que eu acho que é incrível, assim. Eu tava refletindo sobre o final do filme, aquela cena, né, na chuva. Porra, perfeito. Sobre a humanidade dos androides. Aquilo ali é de uma... Cara, é incrível, assim. Faz tempo que eu não vejo uma coisa tão incrível ser criada, assim, né, no cinema. Principalmente pegando, assim, que os caras eram, durante o filme inteiro, os antagonistas, né? E de repente você olha e fala, não, eles estavam... Eu tava vendo outro filme e não sabia, sabe? Eles estão falando aqui sobre a humanidade dos androides e o que é a humanidade e tal, enfim, é um filme foda. Então... Essa inversão é foda que ela acontece só no final e ela, tipo, tem vários pitacos durante a história que tu percebe como o Ryback, ele age com outros seres, como ele preza, às vezes, pela vida dos androides, dos androides não, né, dos replicantes, e pelas falas dele tu vê que ele tem um lance, assim, que, bom, ele é um vilão, ele é meio cruel, mas que ele tem uma busca digna, né, tu não sabe até onde ele vai, tu sabe que ele passa dos limites às vezes, mas tu só entende que talvez ele realmente esteja muito certo e ele tem as motivações reais dele, tu tem que respeitar pra caralho, é bem no final do filme com aquele monólogo que todo mundo lembra e tal, né? Sim. Eu vi coisas que vocês humanos não acreditariam. Naves de ataque em fogo na encosta de Orion. Eu vi raios cósmicos brilhando no escuro perto de Tannhauser Gate. Estes momentos ficaram perdidos no tempo. Como lágrimas na chuva. E eu acho que esse é um dos momentos mais poderosos da história do cinema. É massa ver que a parte final ali do monólogo do Luva de Lágrimas na Chuva foi uma parada que ele improvisou, né? Tipo, até hoje eu escuto essa história. Se me falarem aqui que isso é mentira e não foi improviso, eu vou me jogar da ponte, né? Se for mentira, a gente escolhe não acreditar, né? Mas é legal isso, né? Do livro ser meio que os humanos se aproximando do que são os androides, né? Eles sendo tão impiedosos com esses seres e tal, eles meio que ficando cada vez com menos emoção, e o filme ser justamente os androides ficando cada vez mais próximos dos humanos, né? Total. É uma inversão bem interessante, assim. E essa parte que o Gustavo comentou do visual de Blade Runner, nossa, também é uma diferença grande, né? Porque o livro, de modo geral... Não tem visual, né? Porque só tem palavras, né? É verdade. É. E é tipo um deserto, não é, Léo? Tipo, não é uma grande metrópole, tipo, com as coisas que a gente viu das influências de várias culturas. Se eu bem me lembro, não é tipo isso, sabe?
Então... Não. Os caras tiveram que imaginar, né? É uma parada muito mais desértica, né? Até porque como eles passaram por essa guerra que praticamente destruiu o mundo, então todo mundo acabou saindo pros cantos, se eu não me engano, tem um lance também de radioatividade em alguns lugares, né? Isso. E aí é um lance muito mais similar com aquele começo do Blade Runner 2049, sabe? Que eles vão chegar num local que é muito mais desértico e tal. É muito mais próximo daquilo do que do Blade Runner de 82, do nosso querido velho Gaga Ridley Scott, que continua escrevendo o filme. Aliás, o Blade Runner 2049 tem a esposa artificial dele, que isso tinha no livro, né? Esse lance dele ter uma esposa que era animada artificialmente e tal. Eles pegaram esse conceito e passaram pra continuação. Assim como o lance do deserto, que o Lau comentou e tudo mais. Porque, assim, eu não li o livro, mas como eu gosto muito de Blade Runner, eu acabei consumindo bastante material sobre o universo Blade Runner pra tentar entender como é que ele funciona e tudo mais. E aí tem essa guerra que o Lau tá comentando, é chamada Guerra Terminus, né? E é isso que acabou com o mundo, e por isso que o mundo é tipo entre aspas, um Mad Max. Puta, e agora que tu falou da esposa dele, me desvendou uma memória aqui de que o Deckard no livro é muito diferente, né? Ele é um cara muito loser, assim. Ele é meio que um corno manso que não consegue agradar nunca a mulher dele e tal. Ele é bem diferente no livro e no filme, assim. Apesar de ter o mesmo nome, são personagens totalmente diferentes. Então a gente pode determinar aqui que o filme é ótimo, mas como adaptação não tem nada a ver, né? Adapta certas coisas, mas eu acho que é bem diferente. É bem diferente. Ele reinventa, né? Ele meio que faz uma reinvenção da parada. Faz algumas escolhas ali. Qual é melhor? Putz, eu acho que o filme. O filme. Eu, como leitor assíduo do livro, digo que o filme, né? O cara que lê. Mas eu acho muito louco os caras fazerem essa mudança, sabe? De, ao invés de focar nos humanos perderem a humanidade, focar nos androides ganhando a humanidade. Eu acho que funciona muito mais, assim. Porque realmente você começa a refletir sobre o que é a humanidade de um jeito muito mais potente. Porque você vê ali aquele androide no final sendo tão humano, mais do que todos os outros humanos que a gente viu no filme. E aí você fala, caraca... É isso que é a humanidade. E não necessariamente com um livro onde você vai perdendo a humanidade. Então você fica sem exemplos, né, do que pode ser humano ali. E eu acho que também é foda, porque tu faz um caminho que eu diria que é um pouco mais difícil, né? Eu acho que é mais tradicional tu pegar o bonzinho e mostrando ali, olha só, ele tá se influenciando por isso daqui, ele tá se influenciando por aquilo ali e tal. Eu acho que é muito mais difícil tu fazer a gente se colocar na pele do vilão a ponto de sentir alguma coisa por ele, né? Que é o que o Blade Runner faz. Essa é a sacada do final, né? A gente passou o filme inteiro com aquele cuzão fazendo um monte de coisas e chega no final e tu tem uma inversão que faz com que várias das atitudes dele façam sentido e tal. Acho que isso também é uma subversão bem massa, assim, né? De tu terminar o filme pensando, pô, ele não era tudo aquilo que se pensava, sabe? E não é nada forçado também, né? Porque ele explode a cabeça do criador, ele tá causando, e é tão sutil essa virada, né? Que você realmente fica assim, caraca, eles realmente fizeram uma coisa que eu acho bem difícil de criar em um filme, assim. É muito especial. Então, eu acho que é a junção de tudo isso. Eu acho que eles pegam coisas muito boas do livro e eles trazem essas paradas, assim, que no cinema funciona de um jeito único. É praticamente impossível